Olá, pessoal! Hoje estamos dando início à nossa trilha de 2026 do Segurança Cast do Grupo Cosampa. E para isso, nós trouxemos uma temática super relevante que está em alta no segmento elétrico, que é a nova atualização da nossa NR10. Hoje a gente vai trazer tanto o processo básico da norma em si, como falar um pouquinho dessas novas atualizações. E para isso, trouxemos aqui esses três especialistas na área que vão trazer aqui as suas experiências, as suas vivências. Sejam muito bem-vindos, Gladstone, Emanuel e Yuri. Um prazer recebê-los aqui. E vamos iniciar a nossa trilha com as apresentações. Maravilha. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gladstone, eu sou coordenador de segurança operacional aqui do Grupo Cosampa, técnico em segurança, também sou eletricista, trabalhei na área, tenho aí quase 20 anos de sistema e vamos discutir aí o que que a norma veio aí, né? Vamos passar essa mensagem aí para a moçada que está aí assistindo a gente, né? Olá, tudo bem? Eu sou Emanuel, meu nome é Emanuel Alves, atuo já no sistema elétrico aí, já se vão 25 anos. Nesses 25 anos aí a gente passa por várias atividades inerentes à distribuição, né? Aí sou técnico de segurança, tá certo? Tenho a formação acadêmica em pedagogia, engenharia elétrica, engenharia de segurança e a pós-gestão ambiental também. E estamos aí com essa equipe aqui para falar sobre um assunto tão importante que é a NR10. Olá, me chamo Yuri. Primeiramente, agradecer o convite, né, e fazer parte aqui desse momento aqui para a gente estar falando sobre as atualizações da NR10. Trabalhei na Cosampa, inclusive, no período de 2018 a 2023. Né? Hoje sou coordenador de operações. Né? A gente trabalha com operação de campo, na gestão de equipes. Então, a gente vai estar aqui colaborando, né, e contribuindo com esse assunto que é tão importante no nosso dia a dia. E eu Uhum. me chamo Natália, sou coordenadora de segurança aqui do Grupo Cosampa. Na frente desses aqui que tem 20, 25 e o Yuri aí, 10 anos, 12, 15 Pelo de menos jornada, isso. eu ainda estou engatinhando, né? Estou aqui nessa área, nesse ramo de segurança, há 8 anos e hoje a gente vai literalmente aprender, né, com os conhecimentos repassados aqui de tanta trajetória dentro dessas pessoas. E para a gente entrar um pouquinho aqui no tema em si, antes da gente mergulhar, né? O que a segurança significa para vocês, não por obrigação, mas com os sentimentos? O que é que significa a segurança hoje para vocês? Eu vou começar por aqui, né? Segurança para a gente hoje, pelo menos para mim, segurança é garantia de vida, né? A gente trabalha hoje com um produto que eu não como, não bebo, não posso pegar, mas não vivo sem ele, né? Isso aqui, tudo que a gente está vendo aqui funciona com eletricidade, mas eu não posso ir lá e pegar ao meu bel prazer num cabo energizado. Eu vou, no mínimo, morrer, vou me acidentar, né? Eu costumo brincar com uns colegas falando, fazendo um paralelo com a panificação. O cara que trabalha com panificação, ele vai lá, pega farinha e tal, e assa o pão, consegue comer o pão. Ele come o produto que ele consegue fabricar. A gente não consegue hoje comer o produto que a gente trabalha, né? A gente trabalha com eletricidade. Mas é isso que torna ela, ao mesmo tempo, tão interessante, porque sem ela hoje a gente não vive. A gente vale lembrar que, por exemplo, a eletricidade é tão vital que hoje existem pessoas que estão no hospital, que estão sobrevivendo por conta de aparelhos ligados à rede elétrica. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas no hospital brigando para estar vivo porque se acidentaram com a corrente elétrica. Então, o quão interessante é esse produto. Então, mensagem para dizer o quê? Segurança para a gente é vida. Podemos dizer que o valor da segurança hoje, propriamente dito no sistema elétrico, é resumir em vida, tá certo? Porque segurança não se brinca. Ou eu estou fazendo seguro ou não estou fazendo seguro. Nós não podemos dizer que vai existir ali o meio termo. Então, assim, o que que é importante a gente entender? De que nós temos uma condição inerente à eletricidade. A eletricidade, ela não tem cor, ela não tem cheiro, não tem uma forma visível. Então, aquele risco ali existe
e precisamos aprender a trabalhar com ele sim da forma segura. A gente costuma até dizer, né, que assim, o sistema elétrico ele é muito gostoso de se trabalhar, eu sou até suspeito disso, minha vida Somos. inteira profissional aí somos, né, Gleides? Somos. Então assim, quando a gente fala sobre sistema elétrico, a gente fala propriamente sobre a prevenção de acidentes, né? E isso daí é muito importante para todos nós, eh, ter aquela oportunidade de sair de casa inteiro, ir trabalhar e retornar também inteiro, né? E a gente poder fazer essa multiplicação da prevenção e ter isso como um pilar, tá certo? Evitar acidente, né? E contribuindo também, eu costumo dizer que tem muito relação com o respeito, né? O respeito com a nossa vida, o respeito com a vida do terceiro, né? Até trazendo para o lado da nossa atuação na distribuição de energia, né? Nós realizamos atividades que elas impactam não só a nossa vida, mas a vida da sociedade como um todo. Então, é chegar em um local, chegar em um ambiente, a gente ter essa percepção, conseguir enxergar, conseguir evitar através das medidas de controle, né? Então, eu vejo muito com a relação de respeito com a nossa vida, né? Como todos já comentaram aqui em relação à vida, né? Eu vejo muito com relação ao respeito também, tá? E entrando um pouquinho agora de fato em si, na norma, né, então, Emanuel, o que é que a NR10 hoje significa na íntegra, né, e o que é que ela protege, quais são os 3 principais riscos que ela aborda? Ótima pergunta também, né? Então, assim, a NR10 ela é uma norma federal, ela tange todas as atividades inerentes à geração, transmissão, distribuição de energia, consequentemente, a todo qualquer profissional que possa atuar não só no sistema elétrico, mas também em sua proximidade. Ela veio com grandes mudanças aí, desde a sua grande mudança em 2004 e depois passamos agora por mais uma segunda mudança bem significativa, né? Uhum. Desde o trabalho individual, desde os materiais isolantes, aí desde o fardamento retardante a chamas, hoje vindo com o cálculo de energia incidente também. Então, assim, o sistema elétrico ele tem essa condição, que podemos dizer assim, e a NR10 ela vem com essa condição na realidade, né? De prevenir os acidentes, os riscos inerentes à eletricidade. Tem sim, tem alguns pilares, tá certo? 3 pilares, podemos dizer, primordiais dela. O choque elétrico, esse é Sim. o grande ponto em questão. Hoje, se a gente quando a gente fala sobre a eletricidade, não tem como fugir desse assunto, o choque elétrico. Então, a condição de uma passagem de corrente elétrica, o que é o choque elétrico, o que que ele pode causar no indivíduo, são alguns pontos básicos como parada cardiopulmonar, como queimaduras, tá certo? Então, como prevenir isso, tá certo? Outro ponto fala sobre, o arco elétrico. Arco elétrico, propriamente já fala por si, aquela propagação de temperatura, tá certo? O arco elétrico ele pode chegar a 20.000 graus, brincando, 20.000 graus Celsius, tá certo? Então, qual é a condição que eu tenho de prevenção para isso? E a norma ela fala sobre essa condição, certo? O outro, incêndios e explosões. A própria eletricidade, ela dá esta condição de risco. A gente vê aí por vários exemplos que vem passando aí na mídia, tá certo? Referente a subestações, referente a equipamentos com sobrecarga. Então, são pontos que a gente vê com uma extrema importância e que a NR10 ela vem justamente para fortalecer a prevenção nisso. Perfeito. E aí, Gladstone, entrando um pouquinho aqui na nosso dia a dia, né. Hoje o Grupo Cosan ele tem 3 vertentes, né, de segmento elétrico, os parques solares e as obras de construção civil e pavimentação, né. Dentro desses 3 segmentos hoje que nós atuamos, qual é o que você considera que o risco elétrico ele é mais subestimado? Eh, Hoje, como você disse, né, a gente tem 3 segmentos, né. Ou eu vejo, começando assim de cima para baixo, nas distribuidoras hoje o risco, né, ou seja, a norma ela é melhor aplicada. Isso é cultural, né, então hoje a gente trabalha para no mínimo 3 grandes distribuidores aí no Brasil, e que como é a expertise do trabalho,
esse risco ele é mais visto, ele é mais analisado e ele é mais controlado, né, que seria o segmento da distribuição. Eh, na construção de parques solares, a gente tem aí uma modalidade híbrida, que ao mesmo tempo em que eu tenho dentro da atividade, a parte de construção civil pesada mesmo, ou seja, nivelamento, corte de solo, a parte de retirada de vegetação, né, e tudo mais. Eu entro num ponto da obra onde eu vou precisar fazer a montagem dos trackers, né, a instalação das placas em si, dos inversores, a montagem dos eletrocentros, aí sim eu tenho uma mão de obra que é mais especializada, e aí esse risco ele também já é mais controlado. E hoje, dentro do segmento do grupo, o que tem esse risco mais subestimado, ou pelo menos que não que a aplicabilidade da norma ela é mais complicada, é dentro da construção civil. Por quê? Expertise dos caras é o quê? É estrada, meu amigo. Chegou lá, tá aqui a cota, tem que cortar isso, tem que fazer movimento de terra, compactação, aquela coisa toda. Só que o cara esquece muitas vezes de um pequeno pedacinho da obra, chamado canteiro de obras, que é onde são as áreas de vivência, ali onde estão instaladas ali os escritórios, muitas vezes as usinas de asfalto, os próprios refeitórios, oficinas em si, porque existe muito canteiro de obra que a gente tem marcenaria, que a gente tem carpintaria, parte de solda, e tudo isso envolve eletricidade, né? E aí muitas vezes isso é meio que deixado de mão. Meio que deixar de mão. Até falando aqui, lembrei de um memezinho lá do cara que, dentro do canteiro de obra, precisava colocar um quadro lá, o cara pegou um potinho de sorvete, botou a tampinha, desenhou o triângulo e tudo mais, colocou lá o disjuntor lá dentro. Beleza, é a boa vontade, mas não é aquilo. Existe norma para aquilo, existe material para fazer aquilo. Então, hoje, é o ponto que a gente ainda tem que remar mais, o segmento que a gente tem que remar mais para chegar próximo do bom ainda é a área de construção civil pesada, porque não é a expertise deles. Perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para o Yuri, né. A NR10 ela fala muito de métodos, né, zona livre, zona controlada, zona de risco, que propriamente são essas zonas, e o que é que o trabalhador precisa saber, né, para adentrar em qualquer área energizada? Com relação à zona de risco e à zona controlada, trazer até uma particularidade do nosso dia a dia, né, onde a zona de risco ela é identificada através dos componentes da equipe que executa a atividade, né, e a zona controlada é uma zona que ela é delimitada para que não ocorra ali uma intervenção, né, seja por parte do próprio profissional que está supervisionando a atividade, como também um terceiro que possa porventura ir lá e: "Ah, o que é isso aqui?", a curiosidade, né. Nós trabalhamos com clientes, e o cliente muitas das vezes ele tem essa curiosidade, né, e até na situação de enxergar o medidor, querer saber o que está sendo feito aqui na minha residência, na minha unidade consumidora. Então a zona de risco e a zona controlada, ela é aplicada exatamente nesses pontos, né, como também na rede de distribuição, para que a gente tenha ali a delimitação do local do ponto energizado até o local onde a gente pode executar ou vistoriar a atividade com segurança. E aí para aberto aqui para quem quiser responder, tá. Antes dessa atualização que houve esse ano, a maior de todas, né, da norma, existia uma lacuna gigantesca ali. E o que é que ela não cobria, na opinião de vocês, e que hoje, nessa nova atualização, ela veio mais forte? Vamos falar um pouco sobre arco elétrico, né? Eh, Antes não era visto como um dos maiores pilares, né, Uhum. como o Emanuel comentou aqui, antes a NR10 ela falava muito sobre o choque elétrico, e agora a gente tem tanto o choque elétrico como o arco elétrico ali medindo na mesma intensidade de preocupação, né, onde nós estamos expostos a esse risco. Até porque o arco elétrico, ele é a situação de você estar exposto. Para eu sofrer uma descarga elétrica, eu preciso encostar, né, e chegar lá e tocar no condutor e ali eu sou submetido a um choque elétrico. Já o arco elétrico não. A partir do momento em que eu estou próximo a um ponto energizado,
naquele local ele existe esse risco, né, trazendo até uma vivência de campo, né, uma equipe, por exemplo, em um atendimento, ela pode chegar na estrutura, ingressar na estrutura e naquele momento já ter um arco elétrico, né, no ponto onde está energizado, né, num defeito de uma rede de distribuição, por exemplo. Então essa situação onde nós estamos muito mais vulneráveis também ao arco elétrico, antes não tinha, como agora tem também, né, após essa atualização. Como também teve essa interação com a NR1, né, que fala muito sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, então isso é muito importante, né, no nosso dia a dia, com os nossos eletricistas, com os nossos colaboradores e as pessoas que estão aí dentro desse meio. Natália, só até complementando a questão do Yuri falar sobre arco elétrico, e ele, a atividade dele é muito com o cliente, né? É no medidor, com a caixinha ali, né? E, e aí, essa questão do arco, para ele, é direcionado como o arco muito no rosto do colaborador, né? Traz muito para o rosto do colaborador, né, Yuri? Esse risco é maior. E aí, Manuel, trazendo aqui para a realidade muito minha e do Emanuel também, a gente trabalha muito com linha, né? Com subestação. É um arco diferente, né? É. Então, essa questão do cálculo de energia incidente, bem lembrado aí, que até o Manuel falou um pouco, para tipos diferentes de atividade, isso determina que fardamento eu vou usar, qual é o tipo. Não posso simplesmente pegar minha calça jeans e começar a trabalhar, né? Isso. Da questão do arco na subestação, Manuel, subestação e linha, é o mesmo arco, é o mesmo, mas se forma de forma diferente, né? A gente na subestação e na linha, né? Isso. São situações, assim, bem diferentes, por isso que, veio uma nova interpretação. Na realidade, não podemos dizer que seria uma nova interpretação, seria tivemos uma interpretação adequada de acordo com cada tipo de exposição, tá certo? Em uma rede é uma situação, em uma subestação é outra completamente diferente. Então, quando a gente fala, sobre o cálculo de energia incidente, a gente faz a identificação do fardamento adequado àquela classe de exposição. Exatamente. Porque temos aí, com os fatores, né, 8,8 centímetros cúbicos de absorção, aí tem 9, tem 10, então assim, o que acontece? Existia-se uma generalização do fardamento para o sistema elétrico. Não, tem que ser o fardamento retardante da chama, pronto. Hoje não, passamos a especificar de acordo com o cálculo de energia incidente e fazendo da forma correta, que é o que deveria ser, né? Exatamente. E deixa até contribuir, né, pro eletricista, né, pro profissional que está trabalhando, eh, e tem essa dúvida, no fardamento dele tem especificando, a temperatura ideal, né, justamente foi realizado o cálculo de energia incidente para aquela determinada atividade em que o colaborador está exposto, né, por exemplo, na linha viva é um, na baixa tensão é outro, então esse colaborador, esse eletricista, ele pode identificar através da identificação no fardamento dele, né. Você está querendo saber que identificação é essa? Dá uma olhadinha no peito, né, da camisa, ou então aqui no bolso traseiro da calça, tem uma numeraçãozinha, é CAL, que seria caloria, barra CM, CM quadrado, se eu não me engano. Exatamente. Centímetro quadrado, essa Centímetro quadrado. centímetro quadrado. Então, confere aí, dá uma olhadinha na camisa aí, se tá vestindo a antichama. E aí, Emanuel, a NR10, ela sempre exigiu ali a desenergização para qualquer atividade que a gente vai exercer, né? Com essa nova alteração, ela agora trouxe de uma forma mais formal uma hierarquia de controles, né? E na lógica propriamente dita, operacionalmente, isso muda alguma coisa? Como é que a gente pode trazer ali para os nossos dia a dia, para a nossa operação, essa nova metodologia que eles aplicaram na redação? Interessante que, assim, era algo que, já deveria ser comum no sistema elétrico, que na realidade em algumas concessionárias que elas já puxam, já estirgam um pouco mais esse assunto, ela já cumpre com maior facilidade. Mas um dos pontos que ele fala sobre, fino improviso, tá certo? Então, ou seja, eu simplesmente evitar improvisos ali na atividade do sistema elétrico, é uma condição, tá certo? Outra,
a avaliação integrada da atividade de acordo com o PGR, Sim. certo? Ali é uma outra consideração, tá certo? O que nós acabamos de falar, o cálculo de energia incidente, um fardamento adequado para o tipo de atividade, o tipo de exposição de acordo com a classe de tensão, tá certo? As permissões de trabalho, a permissão obrigatória para a atividade, a gente costuma dizer que na distribuição é aquela coisa, nós temos procedimentos, tem ali os procedimentos, mas se você tem uma atividade que não está procedimentada, eu vou ter que ter uma nova autorização, tá certo? Uma tipo, como a gente costuma chamar de armas, tá certo? Então eu preciso montar um procedimento específico para aquela atividade, a avaliação, quais são os riscos inerentes, quem é que vai fazer a intervenção, qual é a capacitação que ele precisa fazer e montar um passo a passo, tá certo? E um outro ponto também que a gente costuma dizer, tá certo? A gente fala muito sobre a capacitação do profissional, né? Sim. Mas um dos pontos que a norma passou a nos cobrar, para quem faz correto, Não a muda. pessoa não muda nada. Para quem não fazia, aí é onde pega. Vai ser Por uma quê? dor. Por quê? Fala sobre a verificação da capacitação, com relação o profissional que está ministrando, tá certo? Como está sendo feito a rastreabilidade do curso, tá certo? O treinamento. Como é que é feito a parte prática, a parte teórica, certo? Então, ou seja, passou a controlar esse aspecto do treinamento, que para algumas instituições, para alguns profissionais já era fácil. Eu tenho ali um controle de frequência, eu tenho ali registro fotográfico, tenho registro ali, de participação do aluno. Alguns Tá certo. sistemas, né, temos algumas entidades têm software, né, para gerenciar. E isso, são bem avançados nesse aspecto. Então, assim, isso aí ajuda bastante, tá certo? Porque passou de fato a não ser só aquela folha de frequência que às vezes, a gente via situações do dia a dia, e quando a gente cobrava: cadê a capacitação desse procedimento?" Aí, às vezes, ficava aquela pulga atrás da orelha, né. Eu acho que a pessoa só fez, pegou uma folha de frequência ali: "Assina aí gente, assina aí só para tapar buraco, pra confirmar que vocês já foram capacitados", mas aí não foi verificado carga horária, não foi verificado os fatores que a gente falou aqui, né. Então, passou a ter essas novas alterações. E que isso daí para quem daquilo que eu falei antes, né. Então, assim, se eu já tenho um sistema de gestão onde já me norteia o aspecto do que diz a norma, tá certo? A pessoa já passa a fazer com mais gosto. É o que a gente fala. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente procura elevar o nível, né? E isso daí é uma coisa que tem mudado bastante, né? E nós tivemos também um implemento na questão do loto, né? O loto foi incorporado nessa nova alteração, né? O que é que a gente pode trazer aqui que houve de melhoria, de apontamento em relação a esse sistema? Pode responder, mano. E tá aí, então. O loto tipo, a NR10 ela fala muito sobre desenalização de circuito, né? Sim. O desligar, o impedir, constatar, aterrar, cobrir pontos energizados existentes na zona de trabalho, Fazer um adendo aqui. né? Você que tá falando de desenerização de circuito, pro colega que tá vendo. Tem distribuidora que é o 5RO, tem distribuidora que é o de Tais, né? Então, são aqueles passinhos que a gente faz para deixar a rede Cinco dicas, regras de ouro. 5 regras de Cada ouro, um então, chamando uma é a nomenclatura diferente. desenergização, é eu ter o circuito energizado e tornar ele desenergizado. Vai continuar, mas Então, o lote ele fala, né, bloqueio e etiquetagem, né? Então ela fala identificação das fontes de energia, tá certo? O aviso de notificação, ou seja, quem são as pessoas envolvidas nessa condição, tá certo? O desligamento controlado ou isolamento da energia, quais são os pontos de desligamento, tá certo? O bloqueio físico, ali, o impedimento daquela realização. Na realidade, o loto ele é um pouco ele é o procedimento de rede desenernizado um pouco mais aprimorado, tá certo? Então, fala lá sobre, etiquetagem, a identificação do ponto de desenerização do circuito, tá certo? Fala sobre, os pontos, o controle da energia, quais são os pontos de aterramento. A gente costuma dizer, tipo, na distribuição, criou-se um plano de intervenção, tá certo? Onde você vai nortear
os aspectos inerentes àquela intervenção. Ou seja, desde o passo inicial, de quem vai fazer a intervenção, o que cada um vai desempenhar, o que vai ser feito naquele circuito, quais são os pontos primordiais de desligamento, identificação, controle e avaliação com a verificação do circuito. Então, o lote ele vem nesse aspecto, tá certo? De deixar mais claro esse passo a passo. Você trazendo o bom e velho plano de intervenção. O plano e velho plano O que e quando e como. Perfeito. E aí também tem a questão agora do mapeamento dos riscos, né, psicossociais, que houve esse implemento mais na íntegra, fez aquela interligação com a NR1, né, e Isso. aí, o Gladstone, como é que fez esse aglutinamento, né? Agora a gente tem que se preocupar um pouco mais, deixar a parte operacional do lado e trazer um pouco da gestão e da incorporação desse mapeamento desses riscos na íntegra. Como é que você vê essa unificação hoje? É, a unificação, né, e aí fazendo o link aí da NR10 com a NR1, né, e aí trata dos riscos psicossociais que tem sido hoje você que trabalha também gerenciando a parte de área médica, ele sabe que são um dos maiores fatores de afastamento. Trazer isso para a prática da área elétrica, ela, ao mesmo tempo que ela é difícil, ela é necessária. E aí eu vou aqui pegar um exemplo com esses dois aqui que estão tanto com o Yuri quanto a Emanuel. O Yuri, ele trabalha num segmento que é um dos segmentos com maior atrito. Vamos chamar de atrito para minimizar, né? A gente vai deixar aqui mais brando ter atrito entre as equipes de campo e o cliente, né? Então, vou fazer aqui a analogia. Mas nem por isso, Manuel e eu, a gente também tem esse risco relacionado com outras equipes do segmento de distribuição. Mas eu quero focar, por exemplo, aqui no camarada lá que está fazendo a inspeçãozinha de fraude ou normalização. Você acha que o cliente está satisfeito porque o cara está mexendo no medidor dele e pode ter um gato? Não. Não. Então, esse cara eu não posso trabalhar ele depois. Hoje eu não posso mais trabalhar o cara no depois. Eu já não posso chegar, o eletricista não pode chegar lá no final da tarde no pátio, aí chegar, ô Yuri, hoje, cara, o cliente me distratou, cara. Disse que eu era isso, aquilo outro e tal. Hoje, o mapeamento desse risco, ele tá tão enraizado na atividade em si, quanto um controle, sei lá, do risco de formação de arco, de projeção. Hoje, o eletricista que trabalha com isso, a gente, enquanto gestor, tem que se preocupar em fazer isso de uma forma já antecipada. É de chegar e preparar o cara e dizer, olha, a atividade ela vai ser eh, não tão tranquila. Você tem domínio da parte técnica, no entanto, você tem que ter o seu controle da parte mental. E aí é onde entra as prevenções, né? Por exemplo, em quantos DSS a gente não traz o tema da saúde mental? Do falar, Exatamente. do buscar apoio, das dicas de como também você. Vou usar aqui um termo que a gente conhece, tá, moçada? Desopilar, né? Levar o problema mais para longe, né? Então, era necessário. Só que ele é complexo porque a gente está vindo de uma cultura de que ela é muito, besteira. Isso tem que aguentar mesmo, faz parte, tá no risco. Não. Hoje, talvez, o nosso trabalho aqui, tanto o Yuri, quanto o Emanuel, quanto o meu aqui, é de ver isso na frente. De chegar e dizer, olha, o cliente pode estar dessa forma, o colega pode estar dessa forma. E quando entra no mapeamento, muitas vezes, Natália, é o mapeamento horizontal, que é do eletricista chegar para a gente e dizer, o Manel não tá legal hoje, não. Eu acho interessante a gente dar uma conversadinha, o que é que aconteceu, e você ir ali tentar entender. Não, na verdade, o Manel só
só tá um pouquinho cansado mesmo aqui por, sei lá, fez uma atividade física, ou então entender se isso é um problema, se ele tá passando por algum problema extra, ou até muitas vezes dentro da equipe. Então, esse vínculo da 10 com a 1, ele, de início ele é complicado, mas ele é necessário, porque um colaborador trabalhando desconcentrado, com a cabeça longe, é um risco para ele, o colega que está do lado, e para o usuário que tá lá recebendo a eletricidade, está recebendo energia. O interessante que é uma premissa básica, né? Se você atua no sistema elétrico de potência, tá certo? No CEP, você precisa ter o controle, ter a devida atenção. Não é simplesmente, eu tenho o conhecimento técnico, eu participei de treinamentos, participei de capacitações, eu tenho que ter também o controle emocional para poder aplicar aquela condição. Por quê? Porque o sistema elétrico também, você passa por situações de emergência. E se você está em uma condição de emergência, o que que você vai fazer? Como você vai fazer? E se você não está bem psicologicamente, tá certo? Você não vai saber como aplicar aquele seu conhecimento adquirido. Sim. Se você não mantiver o seu controle emocional, você não vai conseguir fazer essa aplicação. E a NR1 ela fala muito sobre esse aspecto, né? E quando a gente vai fazer a investigação das ocorrências, a gente joga ali, vamos verificar a causa raiz do problema, Isso é certo? complicado. Isso, Você que nunca se envolveu numa investigação de uma ocorrência, nem queira. O caba frita o cérebro tentando encontrar esse negócio chamado e causa raiz. causa raiz. Então, assim, você vai numa condição que você fica estirgando, 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 mas por que isso, por que aquilo e tudo. E você vê que alguns casos são voltados para o fator comportamental, né? Mas parava aí, não estirgava um pouco mais. Espera aí, fator comportamental, beleza. O erro foi fator comportamental. Mas o que levou o indivíduo a cumprir aquilo dali? O que está por trás O que daquele está por comportamento, trás? né? Tá certo? Então, Eu por que que ele aplicou aquilo dali? Por que que ele, poxa, aquele rapaz ali, ele é tão centrado, sempre trabalha direitinho, mas naquele dia ele errou. Por que que ele errou? acho que a gente foi muito feliz com essa nova atualização da NR1 integrada às novas normas, né? Justamente porque antes a gente tinha aquele clichê que separar o ambiente de trabalho da vida pessoal. É, E a nova norma, ela veio nos mostrar que isso é praticamente impossível, né? Tanto que deu mais ênfase, deu mais atenção à questão psíquica, né? À questão comportamental, viu que a grande maioria dos eventos norteiam e as causas raízes são inerentes de comportamentos humanos, né? Que muitas vezes, eu não estou bem, mas eu não estou bem por causa de um problema no trabalho, um problema pessoal. Não tenho como separar, eu sou um único ser humano, sou uma única pessoa, né? não tem como passar do portão da empresa e virar a chave, né? Vou virar uma chave, vou esquecer tudo que aconteceu, é humanamente possível. Aí, você já tá nesse ponto aí, era como a gente falou, né? Antes das investigações de acidente, de ocorrência, identificou causa raiz, a falta comportamental. Aí encerrou. A culpa do indivíduo. Atos Pronto. humanos Ele é o abafados. culpado. Você Zé Fini. E não é assim, Não. tá certo? Aí, na realidade, é aí é onde vai começar a investigação, Sim. tá certo? Por que que aquele indivíduo, por que que o Emanuel errou, por que que ele sofreu um acidente? Tudo bem, ele errou, certo? Fator comportamental dele. Mas por que que ele cometeu esse erro? Tá certo? E é onde está o X da questão. Até o pessoal diz assim, né? A mudança de chave, né? Lado pessoal, lado profissional. O que quando você entrou na empresa, esqueça o seu lado pessoal. Conversa. Não. Não existe isso, tá certo? Se eu tô com um filho doente, se eu tô com problemas em casa, eu tô com o pai internado, eu tô com isso. Gente, isso vai intervir diretamente no indivíduo. Aí eu tenho, sim, a capacitação técnica para fazer um serviço de inspeção de fraude, mas estou com a cabeça a mil aqui. Será que ele, o Emanuel, ele não vai deixar de cumprir um procedimento porque ele está pensando lá no parente que está doente? Tá certo? Então, assim, não, o Emanuel errou, o culpado é ele, pronto, Zé Fini, esquece, esquece, coloca outra pessoa no lugar e, assim, vida que segue. Não é assim, certo? Então é muito importante essa grande mudança, né? Eu ia até perguntar um negócio aqui pro Yuri. Ei, Yuri, já teve caso assim, de ter que
fazer uma intervenção prévia, de, tipo, tu notar ali, dá aquela passada no pátio, aí olha o cara, rapaz, fulano tá meio estranho, ele tá pisando com o lado de fora do pé hoje. E tu chegar e conversar aqui, entender, negão, vamos ficar aqui, vem cá, meu príncipe, aquela coisa. Já teve esses caras, não precisa citar nomes, mas Gleison, parece que conte você as histórias, não, conte tá o milagre não santo. parece que você está identificando o nosso dia a dia, né? Porque de fato isso acontece. E aí, até falando para o nosso público-alvo, né, que são os técnicos, os eletricistas, esse momento em que eu viro chave da minha vida pessoal para a minha vida profissional, isso não existe, tá? Não tem como você separar um momento difícil que você está passando no seu dia a dia de trabalho. Isso vai impactar diretamente no seu dia a dia. E isso é um risco, certo? Então, isso não aconteceu só uma vez não, tá, Gleicione? Como a gente trabalha com muita gente, né, a gente percebe na maneira de falar, pessoas que são mais extrovertidas, né, ficam mais introvertidas, né, já não comenta tanto, e a gente tem essa percepção. E o nosso papel hoje como gestor, né, que aí traz um pouco dessa vivência, né, eu fui eletricista, então como você é eletricista é só você e seu parceiro, ou se você tem lá a sua turma, né, você e a sua turma, você acaba identificando. Mas quando você trabalha com várias pessoas e você conhecendo, precisa também ter esse feeling, né, para a gente identificar e direcionar para o profissional mais capacitado ainda, né. Então a gente precisa ter esse discernimento para identificar, precisa também conhecer as pessoas com quem a gente trabalha, né, para que no dia a dia a gente consiga eliminar esses riscos, tá? E isso faz total sentido hoje no papel da liderança, né? Com Você certeza. conhecer ali a sua equipe, você entender se aquela pessoa não está bem. E aí, pegando a próxima pergunta, né? Que seria qual é o procedimento principal que vocês acham que está contribuindo diretamente nessa mudança, né? Então, eu consideraria a APR, né, um dos pilares principais para a gente poder mapear e identificar como é que a pessoa está se sentindo, né? Que é o grande X da questão dessa nova atualização. Sim. Ó, Olha só como isso é interessante, né? A gente falou aqui no início que essa mudança ela trouxe muito a questão da percepção. E quando a gente fala de percepção, a gente está falando de APR. Uhum. A PR não é somente naquele exato momento em que eu vou realizar minha atividade, estou lá realizando uma manutenção, estou lá realizando uma verificação na medição. Não, é no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano, né? Então, constantemente nós estamos realizando APRs, né? Vou dar um exemplo aqui que acabou de acontecer. Quando a gente entrou aqui dentro das dependências aqui, o Gleison já falou, olha, Yuri, esse ponto aqui, o pessoal tá atuando ali, o pessoal está trabalhando. Então, a gente precisa ter essa percepção, né? Então, quando houve essa atualização, foi muito mais voltado à gestão de riscos, né? Que isso é muito importante e traz aí, e aí vai uma boa prática, né, das distribuidoras, né? Principalmente a nossa, onde a gente já tem isso um pouco mais aprimorado, mas a gente precisa também trabalhar cada vez mais, porque é um risco diário, é um risco momentâneo e a cada momento em que a gente sai de um ambiente entre outro, já se muda o risco e já precisa a gente ter essa percepção bem aguçada. hoje, pegando de novo o gancho que o Yuri falou, dentro da APR hoje ela é a ferramenta que registra, né? Mas a gente, desde que sai de casa, que a gente vem fazendo APRs, a própria e muitas vezes do parceiro, mas não hoje tá legal não. E as mentais, né? As mentais. As mais importantes. E sempre lembrar, né? Principalmente voltado para a questão psicossocial. O, você se conhecer também é planejar. E você conhecer o outro também é se planejar. Se eu sei como é que o Manel trabalha, o Manel não tá legal hoje, eu não tô vendo que não tá bacana ali, eu preciso mapear esse risco, tem que levar em consideração. Mas não simplesmente é parar. É planejar, ver o que que aconteceu, como é que eu posso lidar com isso. E aí não é a palavra para o gestor, não, a palavra para o colega que está aí, um camarada do lado, às vezes é do caminhão, é do carro, né? E, e esse planejamento, essa análise, ela é constante. Então, às vezes o cara chega animadão, recebeu um telefonema no meio do dia, acabou o dia do cara. E lembrar de uma métrica que a gente sempre usava no exército, planejamento,
ou a análise, ela é constante e ela é flexível. O que vale para agora não vai valer para daqui a 5 minutos, porque o cenário, o ambiente, as condições mudaram totalmente. Então, a PR hoje para a gente, ela também, ela é esse registro, esse cumprimento legal da norma, né. Até Não, pode ficar à vontade. até costumo dizer, né, que assim, eh, quando a gente fala sobre a análise de risco, existe uma grande mudança, né. Foi 2004. Antigamente, não existia na NR10, diretamente uma análise preliminar de riscos. Existia sim análise de risco e tudo, ela comentava na antiga versão, tá certo? Mas na distribuição existia, que a gente trouxe muito, era a famosa conversa ao pé do poste, Conversa ao pé do poste. tá certo? E o interessante é que eu costumo dizer que ele era o precursor, Sim, tá eles certo? eram a PR, só tinha Ela esse nome. ela ela tinha a junção direta, tá certo? Da análise de risco da atividade técnica e tinha a análise comportamental. E ainda Por que que eu di digo e isso? ainda digo mais, ele servia de planejamento para atividade. Planejamento. Era comum, chega lá eu e o Gleistone aqui para executar um serviço. Ó, Gleistone, o serviço aqui vai ser uma falta de energia no consumidor. Vamos lá identificar o cliente e tudo, e a gente já ia conversando. Rapaz, ó, bora ver que onde é que é o cliente, qual é o cliente, é esse daqui. Identificamos aqui o cliente. Ei, Gleice, onde é que a gente pode parar a viatura aqui para melhor, para gente tirar melhor o material que a gente possa fazer de forma mais segura? Ei, e aí, bichão, como é que tá? Como é que foi teu dia? Ô, como é que foi tua noite aí passada? Tudo bem contigo? Ei, cara, será que para fazer esse serviço, vamos colocar a escada nessa condição? Será que o posto tá bom? E, ei, nesse serviço é melhor você subir ou eu? Era uma conversa mesmo, Era uma famosa conversa ao pé do poste conversa, mesmo, não era uma imposição, era não era conversa. uma imposição. E ali eu acho que foi onde a gente perdeu um pouco da essência. Quando chegou a NR10 em 2004, passou-se a documentar. Uhum. Principal marco, 2004. A APR tem que ser escrita, tem que ter uma evidência da APR. Escrita não, tem que ter evidência da APR. E muitas pessoas, em virtude talvez do baixo nível de escolaridade, alguns fatores inerentes à situação socioeconômica, né, achava que era só para cumprir tabela. E pegava aquele formulário e só fazia preencher. Pronto, já fizemos Yuri, já fizemos a PR aqui, pronto, deixa aí. Ei, moço, faz logo a PR do próximo serviço. Não serve pra nada mesmo esse papel. Preenche aí, preenche aí. Quantas e quantas vezes eu saía em campo para acompanhar algumas equipes e tinha lá a cadernetinha ou um papelzinho, o bloquinho da APR, e tava 2, 3, 4 folhas preenchidas, tá certo? E a equipe chegava lá, ó, qual serviço é esse aí? Bora lá. Puxa, coloca esse cara do outro jeito. Às vezes colocava esse cara numa posição, o eletricista subia. Ih, cara, não dá aqui não, ó. Rapaz, devia ter colocado esse cara do outro lado. Nem avaliava. Ei, rapaz, ixi, cara, chegou no meio da escada. Cara, esse poste tá todo quebrado aqui. Ou seja, nem olhava para a estrutura. Sim. Porque a essência do que era a conversa do pé do poste, que de fato eles faziam, tá certo? Quando passou a exigir registro, para eles fazer só o registro aqui e já era o suficiente. Então, assim, a gente teve uma pequena deficiência nessa mudança de chave para A gente teve essa perda de entendimento. Acho que são 2 aspectos que a gente tem que trabalhar muito fundo, a resistência, né, a mudanças, porque a gente sabe que toda mudança causa certo tipo de desconforto e aquela resistência física que todo mundo tem a mudanças, né, que primeiro assusta, mas depois te tranquiliza, porque toda mudança ela é baseada em algum cuidado a mais que não foi observado anteriormente, né. Isso. Então eu vejo muito isso quando eu vou, reforçar as mudanças, né, qualquer tipo de mudança, né, trago sempre essa passagem que é para as pessoas tentarem tirar aquele bloqueio que toda mudança é ruim, né. E pegando esse gancho da mudança, o que vocês podem deixar aqui de mensagem para os nossos trabalhadores em relação a essas mudanças que houveram, né, qual é a mensagem final ou impactante, né, que vocês consideram que possam deixar para eles, para fortalecer e não haver tanto essa resistência e essa mudança, aculturamento, né, a gente poder levar e aguçar mais o aculturamento dos nossos profissionais?
eu queria só trazer uma reflexãozinha básica. Se tem placa, tem história, querido. Se tem Exato. placa, tem história. Se houve essa revisão, essa reformulação, é porque algo ainda estava fora do controle e precisava ser colocado luz sobre isso aí. Então, se chegou o procedimento, se chegou o equipamento, se chegou norma nova, cumpra. Aquilo não é para o seu mal, aquilo não é para lhe fazer sofrer. Pelo contrário, aquilo é para evitar um acidente, uma lesão ou, quem sabe, o abandono prévio da sua vida, dessa existência que a gente está. Então, se precisou ser revisada, é porque existia alguma falha e ela teve que ser corrigida. Então, pela caridade, cumpra os procedimentos. É um ponto, você tocou num ponto importante, certo, Gleice? Assim, a gente precisa, é muito importante que a gente faça. O procedimento, se ele passa por mudanças, é porque há uma necessidade. Sim. Se há uma necessidade, tá certo? A gente tem que estar com a mente aberta para as mudanças, para as atualizações. Não é a gente pode sim usar exemplos do passado como pontos de melhoria, mas não ter aquele exemplo do passado como um único caminho e como o real Verdade absoluta, né? verdade absoluta, tá certo? O sistema ele evolui constantemente, tá certo? Vem novos equipamentos, novas tecnologias, novos procedimentos. E isso a gente tem que estar com essa mente aberta. Ah, Emanuel, eu fazia assim, eu vou continuar fazendo assim, a síndrome da Gabriela, de Gabriela, né? né? Então, se a gente não pode agir assim. A gente tem que estar com a mente aberta, tá certo? E eu vejo que a gestão tem um papel fundamental nisso. Com certeza. Por quê? Porque eu preciso saber passar essa informação. Eu não posso simplesmente chegar, galera, chegou um novo procedimento, tem que dizia-se, faça-se cumprir. Não é assim, Faça-se e Já se começa certo? errado quando Pois se é. fala desse. Então, ou seja, toda ação gera uma reação. Uhum. Se você, eu costumo dizer, você olha para uma parede, um poste áspero, né? Áspero. Você pega, passa sua mão ali no poste ali, aí você vai sentir o que na sua mão? e Até um carinhozinho, uma cosquinha na sua mão, né, você vai sentir. Agora se você mete o murro no poste, É, você vai sentir o que na sua mão? Você vai sentir uma dor. mão quebrada. Então assim, toda ação vai gerar uma reação. Se você chega de uma forma clara, de uma forma mais objetiva, se você chega tratando aquela pessoa como precisa ser tratada, tá certo? Ali com certeza você passa a ganhar mais aquela pessoa pro seu lado. Assim, pô, a Emanuel tá me vendo ali não só como um número, tá me vendo como pessoa. Teve até uma vez numa base, aí quando eu passei, aí cumprimentei, tem mania de cumprimentar todo mundo, né? Tem pessoa diz: "Ah, tu é político, é?" Aí eu disse: "Não, Ai, não, vereador. o vereador, né?" Aí eu escutei aí eu passando perto da porta do banheiro, escutei alguns conversando lá dentro, né? Aí um deles disse assim: "Rapaz, tu viu desses técnicos aí? Rapaz, o Emanuel é tão gente boa." Hum. Cara, quantas vezes ele além de cumprimentar, pergunta se eu tô sentindo alguma coisa. E teve um dia que não, aí eu peguei, parei e fiquei escutando, né. Aí ele assim, teve um dia que ele passou, ele viu que o menino estava com um olhar meio triste, perguntou se não queria levar o menino no hospital. Cara, ele ia parar as coisas dele para levar. Então assim, poxa, isso aí não é uma obrigação nossa, assim, não é pra gente levar isso como se fosse, mas assim, não, eu não digo, não é nem obrigação, né, não é que eu sou obrigado a ter que fazer isso, mas seria tão bom a gente agir com naturalidade, né, Com a certeza. gente passar a ver a pessoa de forma pessoal, tá certo? Não ver apenas como um número, e a gente simplesmente, poxa, você vai repassar um procedimento, bora repassar o procedimento, mostrar a importância daquele procedimento. Por que é que houve essa mudança? Não simplesmente só jogar nos peitos do eletricista ou da equipe que tem que ser feito assim, não é por aí. Então eu acho que se você não gostaria que fosse feito com você, não faça com outro. Se você quer receber, se você quer receber um procedimento que diz que eu preciso cumprir uma sinalização, tá certo? É importante que eu saiba por que que eu tenho que cumprir aquela sinalização, né? Então eu vejo que isso daí é um dos grandes marcos para a gente, um dos grandes desafios, a gente poder ter a nossa gestão atuante de forma mais participativa com o pessoal de base, né? Sim. Eu gostaria de falar aqui, principalmente
com o que eu já comento diariamente junto à operação, né? Eu costumo falar da regra do tempo que já passou. É tão ruim quando acontece algo que a gente é lesado, alguma lesão, algum acidente, algum incidente que acontece com a gente, que a gente, após passar, a gente pensa, puxa vida, se tivesse voltado no tempo, eu não tomaria essa atitude, né? Puxa vida, se eu tivesse passando por aqui, tivesse visto esse fio aqui e não tivesse me exposto a esse risco, eu não teria levado um choque. Então, eu falo muito sobre a questão da gente ter o respeito pela nossa vida, né? Respeito e principalmente para que você eletricista, que para você técnico, tenha humildade também, porque nós precisamos ser humildes, porque o aprendizado, ele é uma constante. Ele sempre vai estar lá, nós sempre vamos estar expostos ao conhecimento. Então, a gente vê aqui, a gente falou aqui de ONR que ela teve uma atualização de 2004 até hoje. Então, nós tivemos aí avanço tecnológico, nós tivemos avanços em infraestrutura, avanços em investimentos, então cada vez mais é um segmento que vai se renovando, vai precisando de atualizações e nós precisamos ter humildade para reconhecer as atualizações e reconhecer que nós também precisamos aprender diariamente, Verdade. né? Então, também complementando, eu também costumo falar sobre a sensitividade do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, quando ele percebe o risco, o que que acontece? Né? Ele tem aquele sinal, né? Intuição. Então, para que a gente consiga ter essa intuição em passar em um ambiente, identificar um risco e, opa, tem um risco aqui, já tomar uma medida para que não aconteça um acidente. Então, deixaria esses 2 pontos e esse aprendizado aí para todos vocês, né? Para que vocês possam aplicar no dia a dia. Isso é maravilha, excelente. Aí a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo curto, né? Mas muito obrigada, né? Esse bate-papo foi extremamente valioso, incrível. Muito obrigada, Gliston, Emanuel e Yuri, por ter trazido aí tanta bagagem para compartilhar conosco. Te convido para ficar ligado nos nossos canais do Grupo Cozampa. Próximo mês nós teremos outros assuntos e até o final do ano traremos aí para vocês temas relevantes para aguçar a cultura de segurança e trazer ali uma consciência para cada um de nós, né? Até breve, fiquem ligados nos nossos canais do YouTube, se inscreva no canal aqui abaixo e acompanhem toda a nossa trilha do Segurança Cast 2026.